Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Já que na última aula a gente aprendeu alguns princípios sobre modelagem molecular, vamos agora aplicar esses princípios em um tutorial abordando análise conformacional? Bora lá! Como mencionado no vídeo anterior, a modelagem molecular é muito útil para a compreensão do fenômeno de reconhecimento molecular do fármaco pelo seu alvo, pois podemos visualizar as interações, bem como calcular as energias e propriedades moleculares usando propriedades e algoritmos apropriados. Já estudamos também que o processo de reconhecimento está diretamente relacionado a aspectos estereoquímicos, sejam eles conformacionais e configuracionais, tanto do ligante quanto do seu alvo. Sendo assim, o objetivo desse tutorial é investigar aspectos estereoquímicos do fármaco ibuprofeno por meio de ferramentas de modelagem molecular e, mais especificamente, realizar a análise conformacional desse fármaco correlacionando as conformações obtidas pelo programa com as suas conformações bioativas. Para alcançar esses objetivos, vamos adotar a seguinte metodologia. Primeiramente, precisamos desenhar a estrutura do fármaco, que nesse caso é o ibuprofeno. Em seguida, vamos otimizar a sua geometria e calcular a energia após a otimização. Posteriormente, iremos procurar os conformers, utilizando dois sistemas de busca. Por fim, vamos calcular a energia dos conformers mais estáveis pesquisados por cada um dos métodos. Em seguida, extrairemos o ibuprofeno dos complexos obtidos no PDB. Depois da extração, vamos adicionar os hidrogênios e calcular a energia da conformação bioativa. Então, vamos comparar a conformação bioativa com as conformações mais estáveis obtidas no processo A4. Por fim, vamos preencher a ficha com os dados obtidos e discutir os resultados. Para esse tutorial serão utilizados dois programas. O primeiro deles se chama Avogadro. O Avogadro é um editor e ferramenta de visualização molecular de código aberto e gratuito, projetado para uso em Mac, Windows e Linux, e é útil em química computacional, modelagem molecular, bioinformática, ciência de materiais e áreas relacionadas. Nesse vídeo, nós vamos instalar a versão 1.1.1 do programa, que está disponível nesse link, que também estará na descrição desse vídeo. É importante ressaltar que, apesar de existirem outras versões mais atualizadas, esse tutorial não pode ser realizado nelas, pois nas versões superiores o reconhecimento de ligações rotacionáveis pelo programa foi alterado. E com isso, algumas moléculas, como é o caso do ibuprofeno, não podem ser devidamente analisadas quanto às suas conformações. Após o download, basta fazer a instalação do programa seguindo as orientações do instalador. O outro programa que utilizaremos é o Discovery Studio Visualizer 2019, que é um software gratuito utilizado para analisar e visualizar estruturas moleculares, sequências peptídicas, dados de difração de raio-x, scripts e outros dados. Esse aplicativo é executado em Windows e Linux. Para baixá-lo, basta acessar esse link, que também estará na descrição do vídeo, e realizar um simples cadastro e proceder à instalação conforme as sugestões informadas. Uma vez instalados devidamente os programas, vamos partir para a primeira etapa do nosso tutorial, que seria desenhar a estrutura do ibuprofeno, que está aqui representada em 2 dimensões, no programa Avogadro. Para isso, é conveniente ressaltar que a estrutura do ibuprofeno possui um centro estereogênico, como destacado em laranja. Ou seja, esse átomo de carbono apresenta 4 substituintes diferentes: a metila, a carboxila, o carbono do anel aromático e um hidrogênio, conferindo a essa molécula uma quiralidade. E essa quiralidade faz com que essa molécula apresente 2 possíveis enantiômeros. Esses enantiômeros podem ser nomeados segundo o sistema de Kahn, Ignon e Prelog em R e S, de acordo com o sistema de prioridades, que é baseado na diferença de números atômicos dos átomos que estão ligados ao carbono estereogênico. Sabemos ainda que 2 enantiômeros podem ser reconhecidos de forma diferente pelo seu alvo molecular. Quando esse reconhecimento é estereoseletivo, um dos enantiômeros pode ser responsável por uma atividade farmacológica mais pronunciada, o que chamamos de eutômero, enquanto que o estereoisômero, que apresenta uma menor atividade biológica, é chamado de distômero. Nesse caso, nós iremos desenhar o eutômero do ibuprofeno, que foi determinado como sendo o de configuração S. Vamos agora partir para o programa Avogadro para realizar, então, o desenho dessa estrutura, levando em consideração a configuração absoluta desse centro estereogênico.
Então, pessoal, vamos abrir agora o programa Avogadro. A interface dele é bem amigável e ele já abre no modo que a gente precisa, que é o modo de construir moléculas, o modo Build. Então, aqui, ó, no lápis, a gente pode desenhar a molécula, que é o nosso objetivo aqui. Aqui do lado, a gente tem também essa ferramenta de navegação que nos permite girar a molécula em diferentes eixos. A ferramenta também aqui de seleção, uma ferramenta de transportar a estrutura. Basicamente são esses botões aqui que a gente vai estar utilizando na barra de ferramentas. Por padrão, ele já utiliza o bolas e bastão, mas se a gente quiser usar um outro tipo de representação, a gente pode trocar facilmente só selecionando as caixinhas aqui. Por exemplo, se a gente quiser colocar uma representação em esfera de Van der Waals, é possível, basta clicar e alterar então a visualização. Mas a princípio vamos deixar em bolas e bastão. Aqui também a gente tem logo abaixo as ferramentas de desenho. Por padrão ele vem também como carbono e a ordem de ligação como ligação simples. E o ajuste dos hidrogênios é feito automaticamente. E como funciona para desenhar? De maneira bem simples, como se a gente estivesse desenhando no papel. Então basta a gente puxar os átomos de carbono e ele já vai colocando os hidrogênios para a gente. Então a gente vai puxando aqui, em posição par a gente tem um isobutil. Observem que é bem tranquilo de desenhar, como se a gente estivesse desenhando no papel mesmo. Não importa se a estrutura inicial ficar um pouco torta, porque a gente vai otimizar essa geometria inicial. Observe que agora a gente precisa colocar as ligações duplas. Ou a gente vai aqui e bota em dupla ligação, ou simplesmente a gente pode transformar uma simples numa dupla, clicando sobre a ligação que a gente deseja transformar. Então, o anel aromático, né, tem uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e uma dupla. Agora já tem desenhado aqui o anel aromático. Para tirar o zoom, basta usar o scroll do mouse. Para arrastar a molécula, basta segurar o botão direito e posicionar ela na tela conforme a sua preferência. Nessa posição, a gente tem que introduzir uma carboxila. E o próximo átomo que eu quero introduzir é um oxigênio. Então, tem que trocar carbono por oxigênio. E vou puxar do átomo de carbono, vou puxar logo 2 para desenhar a carboxila. E agora a mesma coisa, uma dessas ligações carbono-oxigênio deve ser uma ligação dupla. Então eu vou clicar em uma delas, gerando a carbonila. A estrutura está praticamente desenhada, falta a gente posicionar a metila do carbono estereogênico da molécula, que é esse carbono aqui. A gente tem que desenhar o eutômero, ou seja, nesse caso do ibuprofeno, é o enantiômero com configuração absoluta S. Então a gente tem que saber para onde que a gente vai posicionar a metila. Se essa metila vai estar para fora do plano da tela ou para dentro do plano da tela. Um desses 2 hidrogênios a gente tem que trocar pela metila. Como que a gente vai saber se a metila tem que estar para frente ou para trás? A gente tem que dar a nomenclatura RS considerando a posição da metila. Para isso, a gente tem que lembrar das prioridades, que são baseadas nos números atômicos dos átomos. Esse carbono, ele está ligado a um carbono da carboxila, a um carbono do anel aromático, a uma metila e a um hidrogênio. Não está aqui representada a metila, mas a gente vai posicioná-la. Dentre esses 4 grupos, o grupo de menor prioridade é o hidrogênio. Esse hidrogênio, ele tem que estar para trás. Então, vamos posicionar inicialmente essa metila para frente. Coloquei aqui o átomo de carbono e vou posicionar a metila para frente. Basta substituir o átomo de hidrogênio pela metila. Agora, vamos ver a nomenclatura RS como ficaria. São 3 átomos de carbono. O que vai ser o desempate? O desempate vai ser o átomo que está ligado ao átomo de carbono. Então, aqui a gente tem um átomo de carbono ligado a oxigênio e oxigênio, sendo que aqui ainda tem uma ligação dupla, carbono-oxigênio, ou seja, é como se esse átomo estivesse ligado a 3 oxigênios, o que é uma prioridade muito alta, comparado a, por exemplo, esse outro átomo de carbono que está ligado por uma ligação dupla a outro átomo de carbono e a um outro átomo de carbono, ou seja, é um carbono como se estivesse ligado a 3 átomos de carbono. A prioridade do oxigênio é maior porque ele tem um número atômico maior do que o átomo de carbono. Então, a gente teria a prioridade 1 sendo o carbono da carboxila, e a prioridade 2, o carbono ligado ao anel aromático. E a prioridade 3 seria o carbono da metila. Por quê? Porque é um carbono ligado a 3 hidrogênios, que é o átomo de menor prioridade. Então, se a metila estiver para frente, a nomenclatura RS seria dada a partir do aumento das prioridades. Então, prioridade 1
seguida da prioridade 2, seguida da prioridade 3. As prioridades estão caminhando no sentido horário, o que configuraria esse carbono com uma nomenclatura R. Mas a gente precisa que ele seja o S. O que a gente deve fazer? A gente deve posicionar então essa metila para trás. Então, para trocar a metila de lugar, a gente tem que selecionar o carbono quiral. Agora eu vou aqui em Build, inverter quiralidade. Observa agora o que aconteceu. O hidrogênio está para trás do observador e agora, traçando novamente as prioridades, a gente pode observar que a prioridade 1 é o carbono da carboxila, a prioridade 2 é o carbono do anel aromático e a prioridade 3 é a metila. O hidrogênio está para trás do plano da tela, ou seja, as prioridades elas estão caminhando no sentido anti-horário. Logo, esse enantiômero aqui desenhado é o eutômero, pois é o enantiômero de configuração S. Observa que se a gente girar novamente, colocar ele na posição que ele estava desenhado anteriormente, observe o que o programa fez. Ele colocou o hidrogênio para frente e a metila agora está para trás. O próximo passo, depois do desenho da molécula, seria otimizar a geometria dessa molécula inicialmente desenhada. E como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que informar para o programa qual que é o campo de força, ou seja, qual que é o conjunto de equações que ele vai utilizar para calcular a energia potencial da molécula. Para isso, a gente tem que ir aqui no menu Extensões, vamos aqui em Mecânica Molecular e Setup Force Field. Esse programa ele já tem alguns campos de força que a gente pode selecionar. Tem aqui o GAF, o Chemical, o MMFF94, o MMFF94S e o UF. Qual que é a diferença entre esses campos de força? Lembrem-se do vídeo anterior que essas equações elas são parametrizadas com parâmetros empíricos. Então, cada um desses campos de força são mais adequados para um determinado tipo de molécula se comparado ao outro. Por exemplo, para moléculas orgânicas, os mais adequados são os MMF94 e o GAF. Já o Chemical e o UF já são mais aconselhados para quando a gente tem metais na estrutura. Vamos deixar por padrão o campo de força MMFF94. Com relação à otimização da geometria, podemos deixar como sugerido pelo programa. Agora, então, podemos pedir para o programa otimizar a geometria. Para isso, voltamos ao menu Extensão, clicamos aqui em Optimize Geometry. Observem agora que os comprimentos de ligação foram ajustados, os ângulos de ligação foram ajustados, alguns ângulos de torção também foram minimamente ajustados, e essa então é a geometria inicial. Tanto a geometria inicial quanto a energia vão estar diretamente relacionadas ao como foi a geometria de entrada, como você desenhou a molécula. Então, para cada pessoa que desenhar, pode ser que a gente consiga uma energia diferente ou uma geometria de entrada diferente. Agora vamos salvar essa geometria inicial, porque é dela que a gente vai partir para fazer os cálculos de análise conformacional. Para isso a gente vai aqui em Arquivo, Salvar como. Vamos salvar como ibuprofeno inicial. O arquivo ele deve ser salvo no formato MOL2, porque depois a gente vai querer abrir esse arquivo em um outro programa. Uma vez que agora a gente já está com essa geometria salva, vamos calcular a energia associada a essa estrutura. Vamos aqui novamente em Extensões, Mecânica Molecular, Calcular Energia. Aparece na tela então a energia em kJ por mol. No nosso caso aqui, 193,629. Esse valor vocês vão ter que anotar na ficha de resultados que deverá ser preenchida ao final desse tutorial. Novamente aqui eu ressalto que essa energia ela pode variar dependendo da geometria inicial que foi desenhada. A próxima etapa agora é realizar a análise conformacional. Primeiro a gente vai aqui de novo em Extensões, Mecânica Molecular e vamos pedir para o programa realizar a busca por conformers. Nesse momento vai aparecer na tela essa caixa de diálogo, onde a gente tem que dizer para o programa qual é o método de busca a ser realizado. Então ele nos fornece informações sobre a molécula desenhada, como o número de átomos, o número de ligações rotacionáveis, no caso aqui 4. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, na busca sistemática, o número de conformers a serem analisados é determinado pelo número de ligações rotacionáveis e pelo delta, que nada mais é do que o ângulo de torção que está sendo avaliado.
Então, o programa aqui, ele calcula o número de conformers que ele vai buscar. E o total aqui deu 5.183 conformações que o programa vai pesquisar no método sistemático, que é o primeiro que a gente vai realizar. Então, vamos fazer a busca sistemática, basta dar um OK. Lembrando que a gente está utilizando o mesmo campo de força, que é o MMFF94. Agora, pode ser que ele demore um pouquinho, dependendo do seu computador. Observem as conformações, as ligações que estão sendo geradas, que vão fornecer os diferentes conformers. Para cada conformação gerada, o programa vai calcular a sua energia potencial com base no campo de força selecionado. Então agora o programa terminou de realizar a busca e a gente precisa saber qual foi a conformação que o programa identificou como sendo a de menor energia. Para isso, a gente vai aqui em View, Propriedades dos conformers. Aqui o programa então faz uma lista correlacionando as conformações com as suas respectivas energias. Para a gente saber qual é a conformação de menor energia que o programa pesquisou, basta a gente clicar em energia, ele vai ranquear então da menor para maior ou da maior para menor. Então a maior conformação que ele pesquisou foi a número 3.194, cuja energia é 380,42 kJ por mol, enquanto a de menor energia foi de 128,2309. A gente quer ver qual é esse conformer, então basta a gente clicar sobre o número e agora na tela já vai estar aqui representada qual que é essa conformação. A de menor energia, então, é essa que está na tela. Eu vou girar aqui, ó, de modo que a gente coloque o anel aromático no plano perpendicular ao plano da tela. Agora aqui a gente consegue ver como que está a posição relativa dos grupos que estão ligados ao anel aromático. Então a gente observa que a carboxila está mais abaixo do plano do anel, assim como uma das metilas aqui do grupamento isobutila também está apontada para baixo, quase que antiperiplanar a essa metila que está ligada ao carbono quiral. Agora o que a gente precisa fazer? Vamos salvar essa conformação aqui, para que depois a gente possa fazer uma comparação no outro programa, onde a gente vai conseguir sobrepor todas as conformações que a gente está pesquisando. Vamos aqui salvar como. Essa aqui vai ser a ibuprofeno sistemático, que a gente também vai salvar como .mol2, na mesma pasta que a gente criou para receber esses arquivos. Agora, na ficha de resultado, eu pedi para que vocês colocassem uma figura ilustrativa da conformação mais estável, pesquisada por esse método. Então, para isso, infelizmente, o programa ele não permite salvar como figura. Então, você vai ter que usar algum recurso de captura de tela para conseguir, então, selecionar essa conformação e copiar na sua ficha de resultados. Um dos objetivos aqui do tutorial também seria comparar as conformações obtidas por uma busca sistemática com aquelas obtidas por uma busca randômica. Para que a gente possa fazer outra busca conformacional, a gente vai ter que iniciar uma outra seção do programa, porque senão a gente vai partir da busca conformacional dessa estrutura que já está otimizada. E a gente, assim, estaria fazendo uma comparação equivocada. Para isso, a gente tem que fazer a busca a partir da mesma geometria inicial, então a gente tem que abrir novamente a estrutura do ibuprofeno inicial após a otimização. Para isso que a gente salvou aquela primeira estrutura. Então eu fechei o programa e abri uma nova seção, onde agora a gente vai carregar o arquivo inicial da geometria otimizada. Então vamos aqui em abrir. A geometria inicial está aqui na tela. Para confirmar, a gente pode calcular novamente a energia, 193, ou seja, a mesma energia que ela tinha antes da análise conformacional. Agora então a gente vai partir por uma busca randômica. Vamos lá de novo em extensões, mecânica molecular, busca por conformeros e vamos clicar aqui em busca randômica. O programa por padrão sugere que a gente pesquise 100 conformeros, o que é relativamente pouco. Então aqui a gente vai aumentar um pouco do número de conformeros para cobrir mais ou menos 10% do número de conformeros total que a busca sistemática é capaz de fazer. Então, a busca sistemática fez 5.183 conformeros, que na busca randômica a gente vai pedir para o programa pesquisar aproximadamente 10% desse valor total, o que dá aproximadamente 520 conformeros. E vamos aqui então clicar em OK e pedir para o programa começar. Observem que a busca randômica ela tende a ser muito mais rápida do que a busca sistemática. Em menos de 1 minuto, então, a gente já tem o resultado da busca randômica, justamente por conta das suas características.
Então agora o que a gente vai fazer? A gente precisa ver qual que é a conformação de menor energia que o programa foi capaz de pesquisar. Todas elas estão aqui listadas e a gente pode selecionar aqui, ó, a de menor energia, que no caso aqui foi a conformação de número 2, que teve uma energia de 156,93. Observem que ela está abaixo da energia da conformação de entrada, da geometria inicial, que era de 193. No entanto, ela ainda está acima da conformação pela pesquisa sistemática, que foi de 128,27. Então, vamos aqui selecionar o conformeiro 2 e vamos tentar alinhá-lo numa mesma posição como a gente posicionou o conformeiro mais estável pesquisado na busca sistemática. Colocando aqui novamente o anel benzênico perpendicular ao plano da tela e a gente consegue observar aqui uma mudança nas posições relativas dos grupos, né? Da metila aqui, do grupo isobutila com a carboxila. A carboxila agora está mais para frente do observador, né? Enquanto que na outra conformação que a gente observou anteriormente, ela estava posicionada para trás. Então aqui novamente a gente alinha a molécula, tira um print aqui da molécula para colar na ficha de resultados e vamos salvar essa conformação 2 aqui para que a gente possa usar nas nossas comparações no outro programa. Então vamos novamente aqui em arquivo, salvar como. Essa aqui agora é a ibuprofeno randômica, que vai ser salva também em MOL2. Bem, agora que já conseguimos identificar quais foram as conformações de menor energia pesquisadas pelo programa utilizando os métodos de busca sistemático e randômico, nosso objetivo é comparar essas conformações e energias com as conformações bioativas do ibuprofeno. O ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal cujo alvo molecular é a enzima ciclooxigenase, que participa da síntese de prostaglandinas. Existem várias isoformas de ciclooxigenase no nosso organismo, dentre as quais destacam-se a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2, conhecidas como COX-1 e COX-2. O ibuprofeno não apresenta uma seletividade frente a uma dessas isoformas, como acontece para alguns fármacos que apresentam seletividade frente a COX-2, por exemplo. Portanto, aqui nesse tutorial, nós vamos utilizar as conformações bioativas do ibuprofeno extraídas tanto do complexo com a COX-1 quanto do complexo com a COX-2. E para extrair essas conformações ativas dos seus complexos, vamos utilizar o programa Discover Studio, que já foi previamente instalado por vocês. No PDB, realizando uma busca por ibuprofeno e ciclooxigenase, encontramos dois complexos interessantes. O primeiro deles, cujo ID é 1-EQG, que representa o ibuprofeno ligado ao COX-1, e o segundo ID, 4-PH9, na qual o ibuprofeno encontra-se ligado ao COX-2. Vocês devem acessar esses complexos e, na aba Download Files, vocês salvem o arquivo no formato PDB referente a esses dois códigos. Depois de realizar o download do arquivo PDB, vamos abrir esses arquivos no programa Discover Studio. O programa Discover Studio lembra um pouco o WebLab Viewer Lite, porque ele também trabalha com árvores hierárquicas, só que ele é bem mais completo. Ele apresenta modos de trabalhar com macromolécula, simulação, para a gente avaliar as interações, trabalhar com farmacofóricos, com pequenas moléculas, também com imagens de difração de raio-x, dentre outras opções. Ou seja, ele é capaz de fazer tranquilamente todo aquele trabalho de visualização que a gente fez no WebLab Viewer Lite. Só que vocês vão reparar que ele é bem mais pesado. Por isso que, para a manipulação extensiva dos complexos, como foi feito anteriormente, eu sugeri o tutorial utilizando o WebLab Viewer Lite, visto que ele vai rodar em praticamente todas as máquinas. Só que, para fazer um alinhamento das moléculas, como a gente precisa fazer agora, as opções de programas disponíveis gratuitamente é bastante escassa. Então, optei por recomendar a utilização do Discover Studio. E já que vamos utilizá-lo para fazer o alinhamento das moléculas, vamos aproveitar que já instalamos esse programa no nosso computador para também utilizá-lo para extrair os complexos, que acabamos de baixar no PDB. Então, vamos começar abrindo os arquivos PDB. Vamos aqui em Arquivo, Abrir, selecionar o complexo e aqui já aparece então o complexo, né, a proteína,
alguns ligantes aqui, artefatos de cristalização, águas. Para girar a molécula, basta segurar o botão direito do mouse. Você consegue girar por todos os eixos. E como eu disse, ele tem uma lógica bastante parecida com o WebLab Viewer. Ou seja, ele opera por árvores hierárquicas. Então, para que as árvores apareçam, a gente vai em View e Hierarquia. E agora já aparece aqui na nossa tela a árvore que a gente está acostumado. Então, a gente tem aqui o monômero A, o monômero B e os artefatos de cristalização. N-acetilglicosamina, o grupo prostético M, visto que a COX é uma M-proteína, e o ibuprofeno, que está aqui registrado sobre o código IBP701. Temos aqui, no outro monômero também, esses outros artefatos de cristalização e o ibuprofeno também. Além disso, temos as águas de cristalização dos dois monômeros. A nossa função é remover a proteína e os artefatos de cristalização, deixando na tela apenas as conformações bioativas do ibuprofeno, que a gente pode escolher, querer manter a conformação bioativa do monômero A ou do monômero B. Então, a gente vai selecionar tudo que a gente quer apagar, né, segurando aqui o Ctrl, tudo está em amarelo, vou apertar a tecla Delete do meu teclado e tudo vai apagar. Sobrou apenas esses artefatos de cristalização e o ibuprofeno na minha tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os artefatos que eu não quero e vou deletar. O que ficou na minha tela aqui foi apenas o ligante, ou seja, o ibuprofeno na sua conformação bioativa. Aqui a gente tem algumas ferramentas de manipulação, né? A gente pode aqui utilizar o zoom, podemos aqui transportar para o centro da tela. Podemos usar também essa ferramenta aqui, ó, que é Fit to Screen, ou seja, ajustar para a tela. Agora com o botão direito aqui a gente pode posicionar a molécula do ibuprofeno da maneira que a gente quiser. Nesse programa a gente também consegue alterar a forma de visualização dessa substância. Para isso basta a gente ir aqui em Display Style. Então aqui a gente pode colocar, ó, tá só em bastão, a gente pode colocar em linha, a gente pode colocar em bolas e bastão, que é o que a gente estava trabalhando anteriormente. A gente pode também mexer aqui na coloração, bem parecido com o que a gente estava trabalhando já no WebLab Viewer. Observem que ele encontra-se sem os hidrogênios. Então, a gente vai salvar a estrutura dessa forma e lá no Avogadro, quando formos calcular a energia, a gente vai posicionar os hidrogênios aí. Então, vamos salvar, vamos aqui em Arquivo, salvar como. Vamos salvar esse aqui, então, como ibuprofeno bioativo COX-1. Lembrando que a gente tem que colocar ele num formato que seja capaz de ser lido no outro programa. Então, a gente vai colocar ele em MOL 2, como a gente estava salvando as outras substâncias anteriormente. Vamos fazer o mesmo processo aqui agora com o outro código PDB, o 4PH9. Então, agora a gente vai salvar da mesma forma essa estrutura como ibuprofeno bioativo COX-2 no formato MOL2. O que a gente tem que fazer agora é calcular a energia dessas duas conformações bioativas lá no Avogadro. Agora, aqui no Avogadro, o que a gente precisa fazer? Precisamos abrir esses arquivos que a gente acabou de extrair do PDB. Precisamos adicionar os hidrogênios, porque a gente viu que eles não estão com os hidrogênios explícitos, e precisamos calcular a sua energia para a gente comparar com as energias das conformações pesquisadas pelo programa. Então vamos abrir primeiramente o ibuprofeno bioativo COX-1. Ele aparece aqui na tela e a gente consegue observar que não tem os hidrogênios. Para adicioná-los é muito simples, basta vir aqui em Build, adicionar hidrogênios. Então aqui a gente já consegue observar que o programa foi capaz de colocar os hidrogênios corretamente. Podemos agora pedir para o programa calcular a energia dessa conformação bioativa. É muito importante ressaltar que agora a gente não vai otimizar a geometria. Por quê? Porque a gente quer saber exatamente a energia da conformação como ela está representada. A gente vai em mecânica molecular e vai pedir apenas para o programa calcular a energia dessa conformação, da maneira como ela se encontra. A energia encontrada
177,395 kJ por mol, que é uma energia um pouco menor do que a energia encontrada para a primeira conformação que a gente otimizou. No entanto, é uma energia bastante diferente. E por fim, a gente vai salvar esse arquivo como ibuprofeno bioativo COX-1 com hidrogênio. Agora vamos abrir a segunda conformação bioativa. Vamos em arquivo, abrir, ibuprofeno bioativo COX-2. Vamos aqui então em build, adicionar hidrogênios. Aqui eu tentei colocar o ibuprofeno numa visualização da forma como a gente está trabalhando, para poder comparar, tirar um print dessa estrutura e colar na ficha de resultados. Agora vamos calcular a sua energia em extensões. Novamente, não otimize a geometria. Mecânica molecular, calcular energia. Observem que essa energia é de 211,856 kJ por mol, que é maior do que a energia da conformação bioativa na COX-1 e que também é maior do que a energia encontrada para a geometria inicial. Novamente, anote esse valor na sua ficha de resultados para que você possa discuti-los. Vamos agora salvar como ibuprofeno bioativo, COX-2 com hidrogênio. E agora a gente já tem os arquivos preparados. Então, o último passo do nosso tutorial seria tentar sobrepor todas essas conformações de modo que a gente consiga perceber a diferença de orientação espacial dos grupos existentes entre elas. Para isso, a gente tem que voltar no programa Discovery Studio, onde a gente conseguirá fazer essa sobreposição. Então, aqui no Discovery Studio, no modo aqui de pequenas moléculas, a gente consegue fazer o alinhamento de várias estruturas. Vamos abrir aqui uma nova janela e nessa nova janela aberta, a gente vai aqui em arquivo e a gente vai inserir nessa mesma janela todos aqueles arquivos que a gente preparou anteriormente. Para isso, a gente vai aqui em inserir from arquivo. Então, a gente vai colocar aqui, primeiramente, o arquivo inicial, o ibuprofeno, que a gente desenhou e otimizou a sua geometria. Como a gente vai adicionar todos nessa mesma janela, a gente tem que identificar quem que são as moléculas, senão a gente não vai conseguir perceber a diferença entre elas. Então, a gente vai aqui no nome e vai colocar esse aqui como inicial. E agora a gente vai inserir todos os demais, um de cada vez. Agora a gente já tem selecionado aqui as 5 estruturas que a gente quer comparar. E se vocês observarem, conforme a gente foi colocando elas aqui, elas foram sendo posicionadas uma em cima da outra. Só que elas ainda não estão devidamente alinhadas, a gente precisa pedir para o programa fazer isso. Para isso a gente vai aqui nessa janela de ferramentas e vai colocar aqui em alinhar pequenas moléculas. E a gente vai então pedir para ela sobrepor, fazer uma sobreposição molecular. Nesse momento, ele vai pedir para você alinhar por campo estérico eletrostático, 50-50%, e alinhar por consenso. Ele vai buscar um consenso nesse alinhamento. E agora a gente consegue ver o que o programa fez. Ele alinhou as estruturas. Para saber quem é quem, a gente tem que vir aqui embaixo, onde estão listadas todas as conformações. E a gente pode trabalhar com a visibilidade delas. Então, vamos deixar visível só a primeira, a geometria inicial. Agora já sabemos que a geometria inicial é a verde. A sistemática é a roxa, a sistemática é a lilás, a randômica é essa dourada, o da COX-1 é a vermelha e o da COX-2 é essa bronze. Além disso, o programa nos traz a similaridade de sobreposição entre todas essas estruturas. Ou seja, na linha 1, a gente tem a geometria inicial, representada em verde. Ela se sobrepõe 100% com ela mesma, o que dá esse número 1 aqui. No entanto, se a gente for comparar a sobreposição da inicial com a sistemática, existe uma similaridade aqui de 83%, 0,83. Já entre a inicial e a randômica, a gente consegue observar uma similaridade de 92%. Então, a gente consegue observar que os grupos, o anel aromático não está bem alinhado. No entanto, os grupos isobutila e a carboxila, com o substituinte do carbono quiral, encontram-se com alinhamento parecido, o que justifica, então, uma similaridade maior. Se compararmos a geometria inicial com a conformação bioativa extraída do complexo com a COX-1,
a gente vê uma similaridade de apenas 72%, 73%. E comparando as conformações, a gente pode observar que, apesar dos grupamentos isobutila e os grupamentos aqui ligados ao carbono quiral estarem parcialmente alinhados, o anel aromático do ibuprofeno na conformação inicial é perpendicular ao ibuprofeno da conformação bioativa, o que gera essa grande diferença de similaridade. Então, esses dados vocês vão poder utilizar também para embasar a discussão que deve ser realizada após a realização desse tutorial. Lembrando que aqui no Discovery a gente consegue salvar as figuras como imagem. Quando você vai salvar, ele pergunta aqui o tamanho e se você quer manter o fundo transparente, como se fosse uma figura PNG. Na ficha de resultado, vocês podem anexar figuras diferentes que representem algo que vocês querem discutir e devem também colocar a tabela de similaridade, pois os valores que vocês vão encontrar certamente serão diferentes desses valores que estão mostrados aqui no vídeo. Bem, uma vez que já reunimos todos os nossos resultados na ficha, vamos agora trabalhar na discussão desses resultados. O que esses dados representam? E qual seria o significado desses dados? A discussão dos resultados passa pela comparação dessas conformações obtidas após as buscas sistemática e randômica com as conformações bioativas extraídas dos complexos em termos de energia e similaridade. Além disso, vocês devem responder a seguinte pergunta: o programa foi capaz de pesquisar conformas mais estáveis do que a geometria inicial? Qual foi o método de busca capaz de encontrar a conformação mais estável? Quais são as vantagens e desvantagens de cada método de busca utilizado? E por fim, a última pergunta a ser respondida é: a conformação bioativa é semelhante à conformação de mínimo de energia pesquisada pelo programa nos dois diferentes métodos? Além de responder as perguntas, obviamente vocês devem embasar as suas respostas com base nos conceitos trabalhados durante toda essa parte da disciplina que envolve estereoquímica de fármacos, bem como na literatura. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.